E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Então, alunos ansiosos para a nossa aula de hoje, olha, eu confesso que eu estava bem ansioso, eu estava muito animado para que nós chegássemos no dia de hoje para estudarmos sobre arte. Eu gosto muito da nossa abordagem de arte, das nossas aulas de arte, tudo que eu trago de arte para vocês, tá bom? Antes de iniciar hoje a nossa abordagem, eu tenho algumas considerações a fazer, tá? São considerações boas. Eu fiz questão de trazer no início da nossa aula para que eu pudesse falar logo tudo de uma vez. A primeira consideração é: nós já estamos em processo de finalização do nosso livro. Ainda não chegamos no fim, mas já estamos chegando lá. O que isso significa? Significa que nós já fizemos algumas atividades e, consequentemente, elas precisam, naturalmente, estarem feitas. Se você ainda não fez a atividade número X, atividade letra X, sugiro que você então atualize, tá? Se você não fez atividade X, Y, Z, comece a atualizar que ainda dá tempo. Se você deixar para atualizar para depois, provavelmente você não vai dar conta, tá? Porque são muitas atividades e, consequentemente, muitas páginas. Então, você precisa se organizar de uma maneira que você consiga, naturalmente, fazer as atividades propostas, ok? Essa, então, é a primeira consideração. A segunda consideração de hoje é a seguinte: alguns alunos enviaram mensagem para mim no privado, falando que eu explico de uma forma bem calma. Estavam, na verdade, parabenizando. Sim, turma, esse é meu jeito. Eu explico de uma maneira bem calma. Calma. Se vocês observarem, tudo que eu coloco é no mínimo detalhe, tudo que eu pondero é com muita calma, nós não precisamos de rapidez, né? O nosso conteúdo é um conteúdo muito bom de ser estudado, e lembrando que a pressa é inimiga da perfeição. Para quem foi meu aluno nos anos anteriores, vocês que são alunos do sexto ano provavelmente não foram, porque ano passado vocês estavam no quinto ano, né? E eu não era professor do quinto ano. Mas aos meus alunos do ano passado, que eram do sexto e esse ano estão no sétimo, eles já sabem como é a maneira como que eu trabalho. Eu levo para a sala de aula plataformas, recursos mediáticos, né? Por exemplo, vocês puderam observar que eu trouxe o Google Arts, trouxe o Google Earth, que foram duas plataformas que nós utilizamos e que elas são essenciais para que o nosso estudo de arte seja 100% eficiente, né? Então, se você parar para observar, eu sempre vou ter essa forma de comentar sobre esses recursos e a minha forma de comentar sobre a aula, sobre a abordagem da aula, tá? Então, desde já agradeço aos alunos que estão compreendendo a minha forma em dar aula, né? E assim nós vamos caminhando. É claro que nós precisamos manter sempre o diálogo. Eu sou aberto aos diálogos, então os alunos que chegam comigo me parabenizam. É, eu sempre agradeço, naturalmente, mas lembrando, assim como vocês me parabenizam pela aula, eu também parabenizo pelo material que vocês entregam para mim. Alguns alunos entregaram materiais excelentes, assim que deu vontade de colocar numa moldura e guardar. Guardar não, né? Oh, forte. Mas de colocar numa moldura e pendurar numa parede para que todos vejam a sua obra de arte, tá? Então eu espero que vocês continuem assim. Se você é aluno que está me assistindo e ainda não entregou as atividades, aproveite que este é o momento, tá bom? Aproveite, inclusive, para me mandar mensagem, se você não mandou nada até agora, para nós estabelecermos um diálogo, tá? É importante que nós tenhamos esse diálogo. Perfeito, então, considerações feitas, vamos agora para a nossa abordagem de hoje.
Hoje nós vamos estudar sobre as ferramentas sonoras, viu? É uma aula bem bacana e muito tranquila, muito tranquila. Nós vamos hoje trabalhar as páginas de número 21, 22 e 23. E nós vamos conhecer alguns instrumentos que eles são tão antigos quanto, como posso dizer, quanto a idade da nossa cidade. E é muito antigo mesmo, tá? Hoje nós também vamos utilizar os QR Codes do nosso livro. Aqui, ó, esse símbolozinho aqui nós vamos utilizar hoje. Eu vou ensiná-los e ensiná-las como que vocês vão utilizar, tá bom? Também nós vamos precisar de um marcador de texto hoje, tá? Porque ele vai, embora nós em algum momento nós vamos destacar apenas alguns conceitos, mas ele será útil na aula de hoje, tá bom? O primeiro conceito, então, que você já vai destacar é esse aqui, ó. Ferramentas sonoras. Aí nós temos, desde a pré-história, os seres humanos constroem instrumentos musicais. Considerados objetos sagrados, eles eram usados nas celebrações para atrair ou afugentar animais e espíritos, por exemplo. Você já parou para pensar que os instrumentos musicais, eles não tinham o objetivo que eles têm hoje? Então, se você de repente já foi para uma banda de rock, uma banda de pop, não sei, uma banda de música clássica, você vai observar ali que o artista, o músico ou o instrumentista, ele vai utilizar um instrumento, né? Mas aquele instrumento que ele utiliza tem história. Tanto que, eu não sei se vocês já chegaram a ir ao Teatro Amazonas. Se não, eu vou mostrar agora, tá? Porque vale a pena vocês terem esse contato. No Teatro Amazonas, nós temos muitos concertos musicais. Calma que eu vou explicar. Vamos primeiro conhecer o Teatro Amazonas. Aqui. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir, tá? Nós temos então o monumento da nossa cidade de Manaus, é o teatro mais famoso do Brasil. Ele, o Teatro Municipal de São Paulo, mas ele em especial tem um grande carinho porque ele é da nossa cidade. Ele foi construído em um período em que a nossa cidade, a cidade de Manaus, tinha então como riqueza a borracha. Provavelmente você vai estudar isso em história, lá com o professor ou a professora de história, tá? E em determinado momento ele vai dizer o seguinte, ele ou ela, que houve um período da nossa cidade em que toda a parte financeira era sustentada pela extração do látex, que é o material que é feito para a borracha. Então, o material que nós temos ali do pneu de bicicleta, do pneu do ônibus, da motocicleta, do caminhão, é feito de borracha, que naturalmente é feito oriundo do látex. Tá? Então, o látex dá origem à borracha. Mas, de onde é extraído esse material? De uma árvore chamada seringueira, tá? Então, nós tivemos um período aqui na nossa cidade em que havia muita extração de látex. E o Teatro Amazonas, ele foi construído nesse período. Sério, professor? Sério, muito sério. Além disso, ele foi construído, mas ele não foi construído para pessoas pobres, ele foi construído para pessoas ricas, tá? Para que as pessoas ricas tivessem entretenimento. Ou seja, se um dia estivessem entediados ou quisessem levar alguém, tá? Mas vejam que esse alguém dá um outro viés da nossa história que eu não vou comentar hoje. Vou ser bem superficial, porque o objetivo vai comentar sobre os instrumentos musicais. Então, quem tinha muito dinheiro, que normalmente eram os donos dos seringais, eles iam ao Teatro Amazonas para assistir alguma apresentação como forma de entretenimento, diversão, mas eles iam sempre acompanhados, tá? E aí nós precisamos considerar que monumento é um monumento que pertence à nossa cidade de Manaus. Então, se você ainda não foi, não teve oportunidade de ir, quando a pandemia estiver mais suave ou passar, converse com seus pais para que pais responsáveis para que eles levem você lá. Vale muito a pena. Ah, professor, mas por que você está comentando sobre o Teatro Amazonas? Eu precisei fazer essa introdução inteira, né? Para dizer o seguinte: dentro do Teatro Amazonas, dentro então deste teatro, nós temos concertos musicais. Eu mesmo já fui é um concerto de jazz, já fui em vários, mas teve um que eu fui que era um concerto de jazz muito bom.
né? E ali nós vamos ter, então, um grupo de artistas, na verdade, um grupo de instrumentistas, as pessoas que tocam os instrumentos. E eles vão tocar instrumentos diferentes um dos outros. Vou mostrar para vocês agora como é que é o interior do teatro, tá? Pronto, aqui nós temos a parte de dentro, né? Essa parte de dentro, a parte que é o interior, é exatamente desse jeito, tá? É belíssima a história do Teatro Amazonas, belíssima. Mas não é assunto da aula de hoje. Eu espero que em um outro momento nós possamos conversar sobre esse teatro, tá? Trouxe apenas para vocês conhecerem. E dentro aqui dessa parte nós temos a plateia e o palco aqui. No palco é onde acontecem os concertos musicais. Vamos ver então a imagem do concerto musical. Pronto. Essa imagem não é do Teatro Amazonas, tá? Mas eu trouxe para mostrar para vocês porque também acontece dentro do teatro. Vejam o seguinte, aqui nós temos um concerto, concerto com C, tá? Professor, mas o que isso significa? Que quando nós temos um concerto musical, nós temos vários instrumentistas tocando um instrumento, tá? E junto eles formam uma espécie de coral de sons dos instrumentos. É uma apresentação belíssima. E aqui no meio nós temos a figura do maestro. É ele quem vai conduzir todo o concerto musical, tá? Nós podemos chamar então de orquestra. Agora parem para prestar atenção numa situação. Cada instrumentista toca, evidentemente, um instrumento. Veja, ó, aqui ele toca um, aqui ele toca outro, aqui nós temos uma mulher que toca uma harpa, né? É claro, essa divisão é bem feita, mas aí é um assunto para uma outra aula. Nós temos um grupo que toca determinado instrumento. Vejam que todos têm instrumentos. Esses instrumentos, todos eles aí, eles vão compor uma melodia perfeita, em harmonia um com o outro. Mas sempre foi assim? Não, nem sempre. Nós vamos observar que esses instrumentos, eles são muito antigos. Uns especificamente, eles são tão antigos que ainda nem há uma idade certa de tão antigo que eles são. Antigos que eles são. O que acontece então? E qual é o instrumento mais antigo que se tem notícia? Nós temos dois instrumentos que eles são muito antigos. Um é utilizado na orquestra, no concerto, tá? É claro, se você observar aqui, ó, esse rapaz aqui, eu vou tentar dar um zoom para ver se vai dar certo. Esse rapaz aqui, ele toca um instrumento que é uma flauta, mas essa flauta é a flauta moderna, tá? As flautas são os instrumentos que se tem notícia de que são mais antigas na história. É claro que as flautas não são assim. Tanto que nós temos, porque assim, os instrumentos, eles são separados por famílias. Nós temos família do sopro, família do teclado, e por aí vai. Dentro da família do sopro, nós temos quem? As flautas, tá? E aí nós temos as flautas de madeiras e as flautas de metais. As flautas de madeiras e as de metais, embora elas tenham essa divisão, mas elas ainda são flautas modernas. Ah, professor, então como é que era a flauta antiga? Porque o senhor está comentando muito de flauta moderna, quero saber como é a flauta antiga. Então, para isso, então, nós vamos precisar recorrer ao nosso material, porque lá no nosso livro didático nós temos inúmeros exemplos da flauta, de como ela foi passando no tempo e evoluindo da sua maneira. O mais interessante é que antes, bem antes, né, com os seres humanos primitivos, nós tínhamos então ossos de mamute e o ser humano primitivo, quando ele enxergava aquele osso, talvez como uma forma de necessidade de expressão, talvez porque é uma probabilidade, tá? Os historiadores falam assim. E aí nós temos o seguinte, eles olhavam aquele instrumento, vamos imaginar que esse marcador de texto seja um instrumento. E aí eles então entendiam e sentiam a necessidade de se manifestar de uma forma diferente. Então eles, por uma questão de curiosidade, observavam o instrumento, né? Quando não, eles puderam observar que ao ser colocado na boca e soprar, ele fazia um som. Então aí nós temos uma novidade. Imagine então
um ser humano da pré-história tocando um instrumento totalmente novo, rupestre, feito do osso do mamute, tá? Então nós temos aí o primeiro instrumento conhecido na história, a flauta, tá bom? Então veja, até chegar essa flauta moderna levou um bocado de tempo. Ok, vamos dar uma pausa aqui nessa parte do concerto e vamos voltar lá para o nosso livro didático. Pronto, aqui estamos, né? E aqui nós temos então o seguinte: olha a flauta que nós temos aqui, como ela é bem rudimentar, né? Ela é bem antiga de fato. E nós temos a seguinte informação, vamos voltar aqui ao texto, ó, que alguns instrumentos eles eram sagrados. Na verdade, nosso material ele chama primeiro objeto. Eles eram objetos sagrados. Vamos voltar à ideia lá do pré-histórico. Ele encontra então aquele osso, vê que dali dá para ele faz som, né? Mas observem o seguinte: ainda o ser humano primitivo, ele depois de ter descoberto que o osso ele faz um barulho, faz um som, ele se reúne com seus outros, não vou dizer os outros colegas, né? Mas com os outros moradores dali, lembrando que os seres humanos primitivos eram nômades. Eita, que é muita informação, né? Professor, o que significa nômade? Vamos imaginar o seguinte: tinha um grupo aqui, um grupo de 6 pessoas primitivas. Caçavam, se alimentavam, etc. Quando acabava a comida ali, eles iam para um outro lugar. É como se eles estivessem na cidade nova, que é o bairro de Manaus. Acabou a comida na cidade nova, então eles andavam sem rumo. E aí chegavam onde? No bairro de Flores. Procuravam o que caçar, o que comer. É, depois que acabava, entre aspas, né? Acabava, ou eles não conseguiam mais recursos para se alimentar, mudavam de bairro, tá? E aí eles iam para onde? Não sei, para o bairro Chapada. Acabava, depois eles iam para o centro da cidade, entendeu? É claro, eu estou falando isso de uma forma bem pedagógica, tá? Então, esse fato deles irem de lugar em lugar sem rumo, não tem um lugar fixo, significa então que eles eram um povo nômade, tá? Assim mesmo, nômade. Muito bacana, né? Ó, coisa que só o estudo da arte, da história da arte, pode nos ajudar a entender. Muito legal. Enfim, depois então que eles descobriram os instrumentos e quando eles estavam reunidos com as outras pessoas, com os outros indivíduos, tá? Eles então, lembram que nós conversamos sobre o item do nosso livro chamado Dança na Pedra? Então, eles então faziam rituais com esses instrumentos que eles acabaram de conhecer. Com que objetivo? Celebrar a atração ou a fuga dos animais e principalmente dos espíritos. Aí nós temos uma outra consideração, que os nossos ancestrais, eles acreditavam em espiritualidade, sem mesmo antes de existir a religião, tá? Olha, cuidado, eles acreditavam na espiritualidade, não em Deus. É diferente, tá? Depois nós temos o seguinte, peguem o marcador e vocês vão destacar aqui, ó. Os materiais para sua produção estavam disponíveis no meio ambiente. Isso aí nós já observamos, tá? Flautas podiam ser feitas de ossos. Olha que bacana, comentei. Trompas e cornetas de chifres. Tambores de peles e madeira. Cordas musicais, e aí, pasmem, de intestinos de animais. Né? Aí você pode fazer uma cara nojenta, né? Nossa, que nojo. Não, ó, você precisa parar e pensar um pouco. Hoje em dia, nós já somos seres humanos com maior entendimento, tá? Mas na pré-história não se tinha o entendimento que nós temos hoje. Nós não tínhamos nem o desenvolvimento da fala e nem o desenvolvimento da escrita. A fala, como nós já conversamos, ela foi forçada, tá? O nosso aparelho aqui, pelo aparelho que nós respiramos, falamos, na verdade, pelo que nós falamos, nós forçamos a fala, porque ele foi feito apenas para respirar, tá? E naturalmente para comer. Então nós aproveitamos, unimos o útil ao agradável,
tá? Talvez seja até uma necessidade mesmo de comunicação do próprio ser humano. Mas enfim, agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Temos esse QR Code aqui, nós vamos utilizar esse QR Code hoje. Para isso, então, você vai pegar o seu celular, tá? Se você estiver assistindo a minha aula pelo celular, não tem problema, você pode fazer isso em outro momento, tá? Se você estiver me assistindo pelo computador, acho que dá para pegar o celular que estiver pertinho de você, tá bom? O que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular, você vai abrir a câmera dele, tá? Já estou com o meu, já estou com a câmera aberta. E você vai apontar para este código que tem aqui. Quando você apontar para o código, tá? Deixa eu ver se... Pronto. Quando você aponta para o código, ele vai te redirecionar para um link automaticamente. Então, o link que ele vai te redirecionar, esse que aparece na telinha, é justamente este link que vai aparecer isso aqui, ó. Tá? É o material que ele é complementar à aula de hoje. Ele que nós vamos utilizar agora, tá? Se você ainda não sabia desse recurso, aprendeu agora. Novamente, pegue o seu celular, aponte a câmera, tá? Para o código e aí ele vai te redirecionar para cá, ok? Muito bacana, né? Muito bacana. Vivendo e aprendendo, viu? E aí nós vamos ver então que material foi esse. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Aqui estamos. O material foi sobre flautas. Nós vamos conhecer as flautas que já passaram aí, né? Vamos ver então. Vamos passar aqui. Olha, aqui nós temos, é material do próprio site, do próprio Positivo, tá? Da mesma editora que o livro de vocês. Então, nós temos aqui o seguinte: flauta em formas de cabeça de pássaro. Opa, desculpa. Encontrada no Peru. Olha, totalmente diferente da flauta que é utilizada no concerto musical, né? E totalmente diferente da flauta que nós conhecemos. Hoje nós conhecemos uma flauta super bonita. Mas esse materialzinho aqui, em forma de cabeça de pássaro, encontrada no Peru, é uma flauta. Legal, né? Muito diferente. E veja como os nossos ancestrais eram inteligentes, viu? Inteligentes, perspicazes e ainda criativos. Vamos ver outra forma. Nós temos aqui uma outra forma de flauta, a antiga flauta asteca, tá? E aí veja que ela já é mais trabalhada, ela aqui já tem alguns orifícios, tá? Porque os primitivos, eles entendiam que o som saía de algum lugar, não era só soprar, né? Ele tinha que sair de algum orifício. E aí nós vamos ver uma flauta mais trabalhada. Aqui nós temos então, ó, lembra muito que os indígenas, né? Lembrando que os nossos indígenas, os nossos não, porque eles não são propriedade de ninguém, mas os indígenas, eles também trazem algumas formas culturais também dos seres humanos da pré-história, tá? E aí veja, até agora é até colorido, né? E nós temos aqui uma parte da flauta que é utilizada para o sopro, tá? Então vejam o quanto os ancestrais eram inteligentes. Vamos ver outra flauta. Aqui nós já temos uma flauta mais moderna, a flauta tailandesa de madeira. Aqui tá muito mais moderno em relação às antigas, as primeiras que eram utilizadas. Aqui nós temos uma que só tem um orifício, pelo que eu estou vendo, a outra já tem outros orifícios, mas ela já tem mais acabamento, já tem uma forma circular, né? Ela parece que já foi lixada, foi pintada, então nós vamos observar que ela já tem uma construção mais atual, tá? Pouco mais voltada para a atualidade. Vamos ver outro. Olha, esse aqui é bacana. É uma flauta de osso de urubu. Urubu, isso mesmo. Pegaram o osso do urubu e transformaram em flauta. Agora eu fico pensando o fato de encostar a boca num instrumento para soprar, né? Enfim, coisas dos nossos ancestrais. Então, flauta de osso de urubu encontrada na Espanha, então lá pela Europa. Observem, né? Nós vimos uma flauta lá no Peru, na Espanha, né? Então, o nosso planeta ele era habitado,
De alguma forma ele era habitado, tá? Vamos, nós temos mais aqui. Nós temos aqui as flautas de terracota, tá bom? Encontradas onde? No México. Ela ainda é um pouco mais rudimentar, mais rupestre mesmo, bem primitiva. Aqui nós temos dois orifícios para o sopro e os outros orifícios, eles não são constituídos um aqui, um aqui, um aqui. Não, é um pertinho do outro, tá? Em duas colunas. Aqui nós temos já uma flauta com menos orifícios, mas ainda temos aqui até a ponta para indicar o sopro, né? Não deixa de ser uma flauta ainda da antiguidade, tá? São modelos de flautas, tá, turma? Para nós percebermos que a flauta, ela também não era um instrumento musical exclusivo de um grupo, tá? Em outros grupos ali nós tínhamos também. Vamos ver outro. Nós temos aqui a flauta encontrada na Costa Rica, a ocarina, perdão, ocarina. Vejam que aqui, ó, ela já tem uma estrutura totalmente diferente da estrutura que nós conhecemos. Aqui tem um orifício, aqui tem outro, e aqui tem dois para indicar então o som, né? A saída do som. Provavelmente era soprado aqui. Aqui nós tínhamos o final, né, da flauta e aqui o som saía, junto com o orifício final. Então, ela não tem uma estrutura habituada com a que nós já estamos. Perdão, não tem uma estrutura que nós estamos habituados, mas ela também não deixa de ser uma flauta rudimentar, tá? Veja que agora é na Costa Rica. Os nossos estudos pré-históricos nos trazem esse prato cheio de informações e detalhes com muitas riquezas de como os nossos seres humanos primitivos se manifestavam, né? Já pararam para pensar como que você seria nessa época? Como você viveria? Será que você viveria de modo bem rudimentar como eles? Provavelmente porque nós não tínhamos casas, nós não tínhamos energia, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos nada. O modo de vida era realmente era dependida mesmo da terra. Legal, né? Acho incrível esse estudo. Incrível, incrível, incrível. Vamos lá, que nós temos mais ainda. Nós temos aqui as pequenas flautas astecas. Vejam, aqui ó, já tem uma estrutura diferente, totalmente diferente. Aqui nós temos o orifício do sopro, os orifícios para a saída do som, e no final também temos um orifício de uma forma bem diferente, né? Vejam então mais um modelo de flauta, só que agora asteca. Aqui nós temos as flautas egípcias, tá? Também feitas de ossos. Aqui nós temos as antigas flautas dupla egípcia, tá? Nesse caso, turma, essas duas flautas eram assopradas juntas para que saíssem o som, tá? Não era soprada uma por uma, não, as duas juntas. E aqui nós temos a flauta de osso do período paleolítico, tá? Essa é a flauta mais conhecida, porque o período paleolítico, que é a mesma coisa que o período da Idade da Pedra, já que o ser humano utilizava a pedra para fazer fogo, a caverna para se abrigar, né? A caverna era feita de pedra. Então, nós temos esse período como um dos períodos mais importantes, assim como todos os outros, né? Mas esse período em especial é que nós temos informações de como nós vivíamos há muito, muito, muito tempo, tá? A long time ago. Ok? Aí, ó, pronto. Nosso material, ele termina aqui, então. Vamos lá para o nosso livro didático? Pronto, aqui estou, tá? Aí você vai pensar sobre a pergunta que é feita aqui, a troca de ideias. Você já parou para pensar em como são os instrumentos musicais atualmente? Quais deles ainda são produzidos com materiais naturais e quais são industrializados? Nesse caso, você terá que fazer uma pesquisa, né? Ele pede para conversar com a turma e o professor, mas nós sabemos que como nós estamos nesse período virtual, você vai acabar fazendo uma pesquisa solo, mas não tem problema. Depois nós temos aqui na página de número 22 alguns instrumentos, como os idiofones, os eletrofones, os membranofones, os cordofones, os aerofones, tá bom? É claro, são os nomes que eram dados de forma mais científica, porque os idiofones nós temos como exemplo chocalho e gongo,
eletrofones, sintetizador e theremin, os cordofones, cavaquinho e harpa, tá? Você não vai precisar lembrar desses nomes não, tá? Ou decorar, não sei, da melhor forma que você achar. Idiofones, eletrofones, cordofones, membrofones, não. Se você lembrar o nome e associar a característica, para mim tá perfeito. Na verdade, se você lembrar um exemplo de cada, para mim, tá perfeito, tá? Não vou fazer vocês se torturarem tanto assim, não. E por último, aqui a página de número 23, que eu vou deixar que vocês façam uma leitura prévia. Ok? Perfeito, turma. A nossa aula lá vai ser encerrada por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da abordagem de hoje. É uma aula bem suave, bem tranquila. E na próxima aula, então, nós vamos dar continuidade com mais conteúdo e caminhando aí para o fim do nosso livro didático, tá? Aliás, o fim do nosso livro didático do bimestre. Pronto, melhorou. Ok? Aguardarei a todos então na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus, bons estudos e até breve. Tchau, tchau, turma.